Olá, pessoal. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou as tarifas recíprocas para diversos países, incluindo o Brasil. Stephanie, qual que é o principal impacto desse anúncio? Olha, foi um anúncio bem acima do esperado. Então, o impacto que a gente vai ver nos Estados Unidos, muita inflação, crescimento significativamente revisado para baixo. Agora, nesse cenário, eu acho que o Brasil vai se beneficiar. Então, confira agora no Radar da Semana. Então, para apresentar aí a bancada de hoje, como já chamei, estamos com Stephanie Birman, que é sócia economista aqui do BTG. Bem-vinda, Stephanie. Obrigada, Má. Super bom estar aqui nesse dia tão importante aqui para a economia, para o mundo. Sim, vamos entender, né? Como você já falou, Sim. O efeito nos Estados Unidos, o efeito aqui no Brasil também. Vamos detalhar isso, né? Claro. E para falar do efeito na Bolsa e também aí do que a gente pode esperar para abril e onde investir, a gente está com a Larissa Quaresma, que é analista de ações da Empíricos. Oi, Má, um prazer estar aqui, prazer estar com você de novo. Esté, vamos entender qual estratégia adotar aí diante desse tarifaço. O bom que foi no início do mês, né? Já dá para preparar a carteira ali bem no comecinho. Exatamente. Então, vamos lá. Bom, Stephanie, a gente, como já falou ali na abertura, né? No dia 2 de abril foi ali o Liberation Day, como o Trump nomeou. A gente viu todas as tarifas anunciadas para diversos países, incluindo o Brasil, os mais afetados, China e países da União Europeia, né? Queria entender com você, foi isso mesmo? Esses foram os principais países afetados? E qual que é o efeito inicial aí das tarifas? Então, Má, o que eu acho que é importante a gente ter em mente? Olha, eu acho que nas últimas semanas as pessoas foram, vamos dizer assim, aumentando a expectativa, não que isso tenha impactado significativamente o mercado, mas foram saindo matérias em jornais dizendo que, de fato, o aumento poderia ser significativo. Tá? Mas acho que em relação ao esperado foi além, então assim, foi um aumento de tarifa maior. O que as pessoas estavam achando? Por mais que tinham essas matérias, ficava aquela impressão que o Trump, no final das contas, ele queria negociar. Então ele faz um anúncio, mas para depois negociar e eventualmente não coloca muita tarifa, então tinha um pouco dessa expectativa. Quando ele veio ontem com um anúncio muito significativo, 34% de tarifa na importação da China, já tinha anunciado 20%, então são 54%. E aí, na Coreia do Sul, na União Europeia, em Taiwan, etc., ficou assim um aumento que, quando a gente calcula assim, qual que foi o aumento efetivo da tarifa americana, então ela vai de 2,5%, que era ali no final do ano passado, tá? Para algo como 20% agora. Então, é um aumento realmente acima aí do esperado. Qual que é o desdobramento, né? Qual que é o impacto? Olha, foi um aumento muito focado na Ásia. Então, assim, a China sofreu um aumento significativo, muito acima do esperado. Quem que surpreendeu, né? Foi todo mundo que surpreendeu? Não. A China teve um aumento muito acima do esperado, e aí os países próximos da China, Tailândia, Filipinas, Singapura, Coreia do Sul, Índia, Taiwan, então esses países eles foram muito afetados. O Japão também surpreendeu, foi uma tarifa de 20% acima aí do esperado. E aí quando a gente olha, a União Europeia teve um aumento significativo, sim, de 20%, mas eu diria que foi muito próximo do esperado. Na verdade, o nosso receio é que fosse 25%, então assim, veio 20%, ok. O Reino Unido foi um aumento de 10%, também em linha. Quando a gente olha os países da América Latina, de certa maneira, eles também foram assim, beneficiados, né, no relativo. O Brasil 10%, acho que o receio é que seria um aumento mais forte, mais intenso, Argentina também, Colômbia, Chile, e tinha um receio também muito grande se México e Canadá seriam incluídos, porque eles são parceiros muito importantes dos Estados Unidos, e eles foram excluídos. Então, então se a gente pensar assim no global, então um efeito muito grande na Ásia, uma surpresa muito grande, e aí na zona do euro, né, União Europeia, Reino Unido em linha com o esperado, o Japão acima do esperado também ali na Ásia, e a América Latina com uma tarifa que eu diria menor do que a esperada. Então, assim, nesse contexto, e aí quando a gente olha, vamos olhar para o efeito no crescimento econômico. Para os Estados Unidos, a nossa expectativa é que o efeito direto desse aumento de tarifa, ele vai reduzir o crescimento americano, então o crescimento direto em 1,5%, né? Então, um crescimento que esse ano seria em torno de 2%, ele vai ser, assim, revisado em pelo menos 1,5%, ponto, vamos dizer assim, para baixo.
tá? Efeito direto. Por quê? Se tiver uma piora das condições financeiras, que é um pouco do que a gente está vendo, queda da bolsa, a gente não está vendo uma piora significativa até o momento, porque o dólar está se enfraquecendo muito. Eu já vou falar desse efeito na moeda. Mas então, se tiver esse efeito, vamos dizer assim, nas condições financeiras, esse impacto que eu falei de redução do PIB americano, ele pode ser ainda maior. Por outro lado, quando a gente olha para a inflação, o impacto na inflação é de quase 2 pontos percentuais, né? Então, assim, um aumento muito significativo. Então, é aquele cenário que a gente fala que é o stagflation, ou seja, uma desaceleração forte no crescimento, mas com uma inflação muito alta. E a inflação, se a gente pensar em timing, o que vem primeiro? Olha, talvez a gente vai ver o impacto na inflação mais cedo, porque a tarifa, ela começa, para quem tem, assim, a tarifa, no final, ela é acima de 10%, mas 10%, os primeiros 10%, ou os países que têm só 10%, começa no dia 5 de abril, e o restante da tarifa, né, então, vamos dizer, o delta entre o 10 e o 34 da China, etc., é só no dia 9 de abril. Então, assim, abril vai ter já algum impacto na inflação, mas maio, por exemplo, vai ser uma inflação que vai pegar isso em cheio. Pode ter um pouco de estoque, atrasar um pouquinho, sim, mas assim, a gente vai ver esse impacto rápido. Então, para o Federal Reserve, por exemplo, o que ele faz? Ele fica um pouco de mãos atadas, né? Porque de um lado ele vai ver esse efeito na inflação que ele disse que é temporário, ele adotou já essa postura. De fato, se a gente olhar as expectativas longas de inflação, elas não estão subindo, elas estão até num nível de baixo, vamos dizer assim. Então, assim, hoje, se você olhar, realmente sugere que é temporário, mas é um aumento muito significativo que o Fed pode querer esperar. Por quê? Mal bem, a inflação ainda não estava em 2%, embora estava convergindo para esse valor, e a gente veio da pandemia, em que o Fed disse que o aumento da inflação seria temporário e não foi. É diferente, a gente pode aqui discutir, mas o fato é que talvez ele queira esperar, inclusive enquanto que o efeito no crescimento talvez não bata tão rapidamente. Então, nesse período do curto prazo, é difícil falar que o Fed vai cotar mais agora. Agora, vamos pensar no juro no médio e longo prazo, né? No médio e longo prazo, a gente vai ver crescimento menor, né? Não só nos Estados Unidos, mas no mundo. Então, assim, é natural que a gente tenha um crescimento mais baixo, e até do ponto de vista fiscal americano, eles vão conseguir realmente, né, se obviamente as tarifas forem mantidas, eles vão conseguir uma boa arrecadação, embora ali na frente a gente espere algum corte de imposto, assim, vai melhorar alguma coisa o fiscal americano, ainda mais com os esforços que eles estão fazendo ali de aumentar a eficiência, etc, etc. Então, assim, se a gente pensar o juro médio, longo americano, ele é para baixo. Agora, vamos pensar no juro global, antes de falar da moeda. Olha, só os Estados Unidos, praticamente, é que vão ver, de fato, a inflação maior, porque a gente espera alguma retaliação para frente? Sim. Mas, assim, não deve ser uma retaliação na magnitude desse aumento de tarifa. Então, assim, a inflação ela vai ficar, de certa maneira, concentrada nos Estados Unidos, né? Então, é lá que vai ter esse problema. Quando a gente olha para o resto do mundo, eles só vão ver menos crescimento e não a inflação. Então, no resto do mundo, fica realmente uma pressão baixista para as taxas de juros, né? Porque, e aí é quando a gente olha em crescimento, eu falei que vai ter um efeito significativo no crescimento americano. Mas quando a gente olha, vai ter um efeito, obviamente, na China, nos outros países, etc. Mas o país mais atingido é os Estados Unidos. Então, assim, por isso que a moeda, se a gente olhar, o dólar está se enfraquecendo muito depois desse anúncio. Se vai ser duradouro ou não, vai depender se vai ter aversão ao risco. Mas só para a gente pensar em diferencial de crescimento, de fato, os Estados Unidos, né, terão um efeito mais negativo no crescimento do que o resto. Então, esse diferencial de crescimento está fazendo, de certa maneira, com que esse dólar se enfraqueça. O que, nesse ponto de vista dos outros países, é ainda mais deflacionário, né? Vamos pegar o caso do Brasil. O Brasil vai ver menos crescimento do mundo, se a moeda... E o Brasil teve um aumento de tarifa menor, né, do que o esperado. Então, assim, no relativo, ele também ficou melhor. Será que a China, que antes ia lá no México, investia, etc, etc, será que agora o Brasil vai ser um país, vamos dizer assim, que vai estar menos no radar nos Estados Unidos e que aqui vai ser uma nova fonte de investimentos, etc., da China? Então, assim, são assim, pensando não é uma coisa do curto prazo, mas que pode ter uma mudança nesse comércio global que, eventualmente, por exemplo, favoreça o Brasil. E deixa eu só te perguntar uma coisa, Stephanie, antes da gente partir. Você falou que o país mais afetado vai ser os Estados Unidos. Então, eu queria dar um passo atrás. Por que ele tomou? Por que o governo Trump tomou essa medida aí das tarifas? Qual o objetivo? Então, assim, do ponto de vista racional, econômico, etc., honestamente,
assim, eu achei que ele não seria tão agressivo. Então, assim, me surpreendeu, né? Ainda mais como foi feito o cálculo da tarifa, assim, é um cálculo que ele não é muito ortodoxo, né? Ele basicamente pegou o déficit comercial com o país, dividiu pelo que os Estados Unidos importa desse país. Assim, não tem algo na literatura que mostre que é assim que deve ser feito, alguma coisa nesse sentido. Então, de fato, me surpreendeu. O que eles pensam? Eles têm uma análise lá de muitos anos atrás que na cabeça deles eles acreditam que os Estados Unidos prosperou em momentos em que você teve esse aumento de tarifa lá no final de 1890, 1900 e pouco, nesse período eles acham que tem a ver com essa questão da tarifa. A gente tem uma visão diferente, há estudos que mostram que não foi isso que de fato trouxe essa prosperidade. Na verdade, os Estados Unidos estavam tinha a questão da manufatura, a Revolução Industrial que tinha acabado de acontecer. Outro contexto. Mas existe essa, vamos dizer assim, essa crença, vamos dizer assim, em parte, vamos dizer assim, é da equipe do governo Trump. E, além disso, eles também têm esse objetivo de elevar a receita de maneira geral, para melhorar as contas públicas. E uma forma de fazer isso é, por exemplo, elevando a tarifa comercial. Então, assim, eles falavam que eles queriam alguma coisa como 600 bilhões a $1 trilhão vindo disso. Para cada 1% de aumento da tarifa efetiva, são $30 bilhões. Então, assim, quando você faz a conta se realmente ele quer esse montante, tem que subir muito. Então, eu acho que, assim, foi algo liderado pelo secretário de comércio ali, pelo Lutnick. Eu acredito que o Scott Bessent, por exemplo, que é o secretário do Tesouro, assim, pelas entrevistas dele, eram entrevistas bem mais moderadas. Eu acho que é por isso também que o mercado esperava algo um pouco mais moderado e não aconteceu. Uhum. Então, agora eu queria voltar no dólar que você estava falando, né? De manhã eu estava vendo até o dólar index ali, ele estava caindo cerca de 2%. Então, qual que é o efeito aí no dólar? Eu acho que essa questão do dólar, assim, obviamente, não dá para falar que ia acontecer exatamente isso, mas se a gente pensar desse lado do diferencial de crescimento, como os Estados Unidos vão sofrer aí a maior revisão de crescimento para baixo, eu acho que isso acaba pesando muito, né? E assim, não dá para deixar também de falar que, por exemplo, a China talvez vai exportar mais para a Europa. Os outros países, não é que vai ter uma união entre os outros, mas assim, são meio que todos contra os Estados Unidos de certa maneira, né? De novo, o Brasil foi beneficiado, etc. Então, eu acho que esse diferencial de crescimento, ele tá pesando, né? E também fica uma sensação assim, todo mundo investia lá nos Estados Unidos, né? Agora você olha e fala, poxa, será? Porque lá tem muita incerteza, vai acabar? Porque muita gente pergunta o seguinte, tá bom, ele anunciou, agora daqui pra frente vamos pensar num outro assunto, acabou esse assunto de tarifa. Não parece que vai ser assim. Ele pode não durar 4 anos ou 2 anos, mas, assim, tem um período em que, por exemplo, a União Europeia diz que nas próximas 4 semanas vai anunciar alguma retaliação. Outros países também farão retaliações. Então, por mais que elas não sejam significativas, a gente não sabe se serão ou não, os Estados Unidos, ontem, o Scott Bessent, ele falou o seguinte, olha, a gente anunciou, esse aumento de tarifa anunciado ontem, ele não é o teto. Se o país retaliar, a gente pode subir um pouco mais. Então, assim, eu não acho que eles vão fazer um aumento daqui muito significativo. Mas será que se não vier alguma resposta mais forte, por exemplo, da União Europeia, ele não pode subir um pouco? Então, assim, isso pode acontecer, isso vai durar um tempo. Então, esse é um primeiro ponto para dizer que não vai acabar logo. Um segundo ponto é que alguns produtos desse aumento que eu falei, que foi significativo, cerca de 1/3, na verdade, ele ainda não foi anunciado. Porque produtos como farmacêuticos, semicondutores, eles foram excluídos, vamos dizer assim, dessa tarifa de ontem, mas não porque eles serão excluídos para sempre. Mas eles vão, a equipe do Trump está fazendo uma investigação mais profunda nesses setores. Então, eles vão fazer, sim, um anúncio de um aumento, mas não tem um timing. Então, isso também vai acontecer. Então, você vê que não tem, assim, uma data para terminar. Ainda vai ter essa incerteza. Eu acho que, no final, é claro que o ideal eram os países pensarem o seguinte, olha, tudo bem, a gente tarifa X, os Estados Unidos tarifa X, será que não faz sentido todos reduzirem? Então, acho que vai ter alguma negociação no futuro sobre isso, mas não parece que é agora, né? Então, acho que essa incerteza, ela pode perdurar um pouco mais, tá? A gente achou que anunciando dia 2 de abril ia parar, mas pelo jeito vamos ter aí
repercussões, né? Eu acho que tem as repercussões, assim, a próxima agenda americana, eu acho que essa não morre porque ainda tem essas investigações, esses anúncios, etc. Depois eles vão mudar para alguma coisa como cortar imposto, né, que eles querem fazer ainda nesse ano, mas, como eu falei, eu acho que, assim, perante o esperado, o anúncio foi mais forte, eles estão dizendo que ainda podem aumentar, então é algo que de fato, né, você que tem uma empresa, né, lá nos Estados Unidos, ou investe em uma empresa, poxa, o cenário ficou muito mais complicado, vão ter mudanças importantes na cadeia de produção, Sim. né, então, assim, como eu falei, a mudança é muito maior nos Estados Unidos, assim, né, perante o resto. As empresas de tecnologia importam muita coisa, né? Sim, então para alguns produtos, né, ontem, assim, discussões, como é que agora vai ser comprar um iPhone lá nos Estados Unidos, né? Então, são perguntas que vão ser feitas e questionadas aí ao longo das próximas semanas. Legal. Larissa, queria entender, a Stephanie comentou ali um pouquinho, né, se nessa situação o Brasil pode ser aí, né, entrar no foco recebendo esses recursos. Em março a gente viu, né, o S&P teve ali o pior trimestre desde 2022 e aqui no Brasil o Ibovespa subiu 6% em março. Já foi esse efeito aí das incertezas das tarifas? O Brasil está entrando no foco? O que foi? Bom, eu acho que o cenário global tem sido ainda o principal fator que carrega a nossa Bolsa Brasileira nesse começo de ano, né? Assim, até porque a gente teve o melhor primeiro trimestre em 3 anos, em termos de entrada de fluxo estrangeiro na Bolsa, aí cerca de 12 bilhões de reais. E isso sozinho, né, praticamente levou, porque os fundos de ações seguem recebendo resgate, né? Nos 3 primeiros meses foram 20 bilhões de resgate, sendo que no ano passado inteiro foi 16. E teve um movimento de cobertura de short também, que ele foi muito expressivo do ponto de vista técnico e que ajudou, inclusive, as ações cíclicas domésticas a andarem muito fortemente, né? Nesse começo de ano. Então, eu acho que o global, ele tem sido o responsável por todo esse cenário de estagflação nos Estados Unidos. A gente tem mais estímulos na China, né? E o Brasil virando uma proxy mais importante de mercado emergente na medida em que o México perde importância e a gente já antecipou isso em outros radares também, né? Agora, sendo justa, a gente tem uma pequena parcela de fundamento local. Não diria que ele melhorou, mas ele parou de piorar. Então, assim, as expectativas de inflação pararam de piorar, a gente consegue ver, né, um fim para o ciclo de alta de Selic, que agora deve parar em torno de 15%, é o que o consenso tem projetado, versus 15,5% ou 15,75% antes. Então, e também, por último, a gente tem a questão das pesquisas eleitorais, né, que semana após semana mostram uma deterioração aí da popularidade da administração atual, o que vai aumentando a chance do pêndulo político migrar na outra direção nas eleições do ano que vem. Então, assim, global ajudando muito, local não atrapalhando, né, pelo menos. Agora, a respeito das tarifas, né, a Esté até muito bem adiantou, o Brasil, ele sai ganhando, e eu acho que até ao longo do mês de março e nesse comecinho de abril, você vê alguns setores de exportadoras precificando isso, porque a gente não foi o foco, né, então, assim, a gente foi ali colocado na recíproca mesmo, parou em 10%, que é aquela baseline, né, tarifa baseline, e dependendo do que vier de retaliação, a gente pode, inclusive, ganhar share no comércio de diversos produtos, principalmente nos materiais básicos, que parece que não tem sido o foco do Trump, né? Assim, você vê que ali Vietnã, Taiwan, China, né? Esses países que ele sobretaxou muito são países de muita exportação de bem industrial, né? Que não é o caso do Brasil, a gente exporta isso muito pouco. Então, eu acho que as nossas empresas de materiais básicos podem se beneficiar. Apesar do petróleo ter, né, caído bastante depois, porque veio junto com o anúncio da OPEC aí, que vai aumentar mais ainda a produção, setor agrícola, setor de minerais, né, setor do próprio petróleo, em certa medida pode se beneficiar. Então, a gente tem esse movimento aí que tanto o Ibovespa, que é muito exportadora, está andando bem, quanto o Small, que é mais focado em empresas da economia doméstica. E olhando para frente, a tendência é que essa incerteza nos Estados Unidos continue ajudando e continue beneficiando o Brasil, aquela história, né? Ser insignificante teve um benefício alguma vez na vida, né? Então, eu acho que a gente está vendo isso agora. Legal. Então, eu queria voltar, Stephanie, nesse efeito Brasil. A gente estava até conversando um pouco antes, né, que
A taxação do aço ficou de fora desse anúncio de ontem, mas já tinha sido anunciado, né, os 20% a 25% ali sobre aço e alumínio. Qual que vai ser esse impacto para o Brasil? Detalhar um pouquinho mais, né, com essa taxação aí de 10%. Então, a nossa avaliação é que o impacto, assim, crescimento vai ser muito pequeno, assim, a gente não vê um impacto significativo. Acho que, assim, só para a gente lembrar, o Brasil é uma economia relativamente fechada, então, exportação mais importação sobre o PIB é pequeno perante outros países, como é o caso do nosso vizinho, por exemplo, do Chile, não foi muito taxado, mas exporta muito para a China, por exemplo, né, e é um país super aberto. Então, acho que, assim, no relativo, o que o Brasil pode se beneficiar? Ele não tem um efeito direto significativo no crescimento, muito pequeno. O que ele vai ter é que, assim, o mundo, eu acabei não falando, ele vai crescer menos. Eu falei do efeito nos Estados Unidos, mas o efeito no PIB global, na nossa conta, efeito direto é 1,2% a menos de crescimento, 1,2%. Então, assim, quando a gente olha, a gente acha que o efeito pode ser até maior, porque, como eu falei, o efeito nos Estados Unidos pode ser maior do que aquele 1,5%. Tem um pouco do desdobramento. Poxa, os Estados Unidos cresce menos também, afeta a Europa e vice-versa. Então, assim, no final, a gente pode acabar tendo um crescimento global abaixo do que esse nível que a gente está falando, e isso, assim, por mais que o Brasil seja uma economia fechada, vai, obviamente, impactar o nosso crescimento para frente, né? Então, a gente olhava para frente, via, né, só sinais de crescimento, teoricamente, tirando, obviamente, a política monetária, tem o efeito do consignado, tem o efeito da isenção do imposto de renda que vai bater em 2026, tinham só efeitos, vamos dizer assim, potenciais para frente positivos, né? A política monetária, obviamente, é feita para baixo, mas agora a gente vem também de um mundo que também vai crescer menos, 1% a menos no crescimento do mundo, vai ter um efeito aqui, né? Se vai ser de 0,1, 0,2, alguma coisa assim. Então, vai ter um efeito, vamos dizer assim, não é grande, de novo, mas é algo pelo menos para mitigar. O Brasil, na verdade, ele está precisando de alguma desaceleração, porque a inflação está alta. Então, assim, ver uma perspectiva de alguma desaceleração que vá afetar a inflação é positivo. Então, quando a gente olha, por exemplo, para o Banco Central, a gente acredita que o Banco Central ele vai promover esse próximo aumento de 50 bases, né? Então, vai levar a taxa para 14,75 e eu acho que ele vai encerrar por aí. Porque quando a gente olha o câmbio é mais apreciado, claro, tem muito tempo até a próxima reunião do Copom, né? Nesse mundo que a gente tem vivido, tem bastante volatilidade, mas se o câmbio é 5,60, ele já é abaixo da última reunião. A perspectiva, a incerteza que o Copom tem tanto falado, principalmente vindo lá de fora, é uma incerteza agora maior com essa tarifa, e também de uma incerteza com relação ao câmbio. Porque poderia ter uma aversão ao risco, o câmbio depreciar, eventualmente, esse cenário lá de fora, essa inflacionária, e a gente está vendo, nossa perspectiva é que não seja, ou seja, que vai ser deflacionário. Então, acho que isso ajuda o Banco Central nessa, né, ele já subiu bastante a taxa de juros, é claro que a inflação ainda está muito alta, mas se a gente pensar na projeção do Banco Central, ele nessa próxima reunião ele vai rolar o horizonte para frente, e quando a gente olha, por exemplo, o cenário do Focus, né, da pesquisa ali com os economistas, tem a Selic final do ano que vem é 12,5%, ou seja, tem queda da taxa de juros, né? O Focus tem 15% para esse ano e 12,5%. Então, o Banco Central ele pode muito bem falar o seguinte, gente, eu vou ficar com essa taxa parada em 14,75 por um tempo prolongado, né? Assim, é uma frase usual que o Banco Central usa, mas se você calcular, né, essa projeção do Banco Central com os juros parados, ao invés de ter o corte, o câmbio onde está e as expectativas de inflação que obviamente estão muito elevadas, mas pararam, né, de piorar, pelo menos no momento, e a gente também acha que não, a nossa expectativa, por exemplo, está sendo revisada para baixo, então é um cenário que o Banco Central ele pode ter mais paciência, né, de ver quais vão ser os impactos, etc., de tudo que a gente está falando, e ficar com essa taxa de juros parada. E os juros nos Estados Unidos? Então, como eu falei, no curto prazo, honestamente, eu acho que vai ser um cenário complicado para o Fed, porque ele vai ver essa inflação alta e o cenário do crescimento ele vai acontecer para baixo, sem dúvida, mas o timing é um pouquinho mais incerto, ele vai demorar um pouco mais, talvez vai ser no fim do segundo tri, mais um efeito maior no terceiro, quarto trimestre, enquanto da inflação já é agora. Então, eu acho que, assim, no curto prazo, eu não tenho muita convicção, honestamente, do que o Fed vai fazer, a não ser que tem uma queda muito forte do S&P, alguma coisa que realmente uma confiança que precisa ser estancada, e aí ele faz alguma coisa. Então, acho que no curto prazo, eu não apostaria, não faria, eu acho que vai ser difícil para ele.
E agora, assim, médio prazo, eu acho que o juro americano vai ser menor, né? E se a gente pensar, o juro real vai ser menor, né? Porque vai ter essa inflação. Tem o efeito do petróleo, então assim, eu acho que o petróleo, realmente, olhando médio e longo prazo, ele é para baixo. Porque o mundo vai crescer menos. Então, o mundo afeta essas commodities, né? Que são ligadas, de certa maneira, ao crescimento. Então, eu acho que as commodities são para baixo. Assim, no longo prazo, essa inflação, de fato, americana, ela tende a ser temporária. Mas vai ter uma inflação aí no próximo ano ou 2, mais alta, com um juro menor. Assim. Então, o juro real, que é aquele juro nominal que exclui a inflação, ele tem que ser mais baixo. Legal. E Larissa, nesse cenário aí, como que fica os investimentos em ações para abril? Bom, a gente fez um movimento meio contraintuitivo, né? Porque logo no início do mês a gente teria esse dia da libertação, como o Trump chamou, e muita gente estava apostando em um retorno, um flight to safety, né? E a gente fez o contrário, a gente fez o movimento de aumentar o risco da carteira, reduzindo um pouco a posição no defensivo doméstico e aumentando a posição no cíclico doméstico. Porque esse fechamento de curva de juro real é muito bom para esse tipo de ativo. Uma desaceleração global significa que o Banco Central, inclusive o brasileiro, pode parar de subir os juros antes do que todo mundo previa, e isso acaba beneficiando muito essas ações. Então, nesse sentido, a gente reduziu o Itaú e aumentou a posição em Localiza, uma empresa que, além de ter esse macro favorável, né, que eu falei, ela tem um micro que a gente continua bem convicto na recuperação da rentabilidade dela, enquanto o valuation precifica muito pouco disso, né? Até a gente acabou dando um pouco de sorte, porque logo no início do mês, aí nessa semana, saiu o dado da FIPE de preço de veículo usado, que é o que tem sido o ofensor de ROIC nos últimos anos para Localiza, e está diminuindo o ritmo de queda. Então, negociando aí a 12 vezes lucro, né, para 2025. Então, a gente fez esse movimento. Mas, por outro lado, a gente também manteve a nossa exposição às exportadoras, né, só que a gente reduziu a exposição ao petróleo, reduzindo o peso de preço de 15 para 10, e aí a gente aumentou o de Suzano, né, por entender que a celulose é menos sensível a essa questão da desaceleração do crescimento global e tem um micro aí de curto prazo mais favorável que cresce esse volume, enquanto o preço da celulose está se recuperando nesse início de ano, né? Então, a gente aumentou o cíclico doméstico, mas também não foi de peito aberto e procurou defender em outro lado também. Legal. E para os próximos meses aí, o que a gente tem que ficar de olho no macro? São as contramedidas aí? Eu acho que isso vai ser bem importante, então olhar, assim, não parece que é no curto prazo, mas, sei lá, no próximo mês, quais serão essas medidas de retaliação que os países vão fazer. E o outro ponto, e aí pensando mais no Fed, é o crescimento americano, assim, será que ele vai vir rápido ou não? Isso pode fazer uma diferença para o juro curto, né, porque se demora um pouquinho e a inflação já aparece, vai ficar mais difícil para o Fed reagir. Então, eu acho que esse timing da desaceleração do crescimento, eu vou colocar aqui, por exemplo, um dado super importante. A gente vai ver no dia 5 de abril, a gente vai ver o payroll, né, ou seja, a criação de vagas. Esse dado ele ainda não deveria ser afetado por nada que a gente falou. Agora, o próximo dado, que é o abril, e o maio, esses dados de criação de vaga, eu acho que vão ser os dados mais importantes ali para o Fed, taxa de desemprego, para determinar, enfim, como é que ele vai reagir. Que são dados que mostram atividade econômica, né? Porque no final, assim, o que vai fazer ele reagir? A inflação, ele sabe que vai subir bastante. Então, a única coisa que pode contrabalancear isso é se o desemprego subir, né? Ele deve subir. Né, o payroll a gente vai rodar aí 0, pode rodar negativo, mas quando que isso vai acontecer? Então, eu acho que o desemprego, ele tem que subir para cima de 4,5, ele está em 4,1 hoje. Então, a velocidade que a gente vai ver essa piora, vamos dizer assim, desses dados, é que eu acho que vão ser determinantes, né? Então, o Fed vai olhar para a inflação, para o núcleo ali da inflação do deflator do consumo e vai olhar para o emprego. Essas vão ser as duas principais variáveis ali que vão determinar o timing, que para a Bolsa acaba sendo muito relevante, né? Porque se ele não pode fazer nada agora, a Bolsa sempre teve aquela confiança que o Fed vai ajudar. Como agora é muito inflacionário, fica mais difícil, né? Então, isso poderia fazer uma diferença enorme, né? Para os ativos de risco. E a próxima decisão do Fed é só em maio, né? É só em maio.
Não vai fazer, assim, como eu falei, para ele se mexer, ou seja, cortar nessa decisão, tem que ter uma deterioração do dado do emprego muito forte, assim, ou uma piora da bolsa, vamos dizer assim, muito significativa. Então, assim, alguma coisa, não é o que a gente está vendo agora, mas é muito cedo. Sim. Tem nem 24 horas, né, que saiu o anúncio. Cedo, exato. E Larissa, o que vocês vão ficar de olho aí nos próximos dias? Bom, próximos dias serão macro, né? A temporada de resultados, ela começa só no final de abril ali, mais ou menos dia 30, com os resultados dos bancos, mas a gente precisa lembrar que aqui no Brasil as coisas correm antes, né? Na Bolsa Brasileira, então já começa a ser precificado antes, então eu acho que ao longo das próximas semanas vai se tornar um tema cada vez mais relevante. Em termos de expansão das empresas, assim, esse último CAGED que a gente teve na semana passada, que foi o melhor da história, né? Mais de 400 mil vagas criadas no mês de fevereiro, mostrou que a economia continua forte, contrariando a expectativa de alguma desaceleração que a gente já tinha e veio forte em todos os setores. Então, eu acho que a receita das empresas deve continuar crescendo bem. Eu acho que o que a gente deve ficar de olho é a parte de rentabilidade. Então, como que essa inflação tem impactado cada setor e cada empresa especificamente, e essa Selic maior também, que vai começar a fazer bastante diferença na linha final das empresas. Legal. Muito obrigada, Larissa. Eu que agradeço, é sempre Até um prazer. mês que vem. Até mês que vem. Muito obrigada, Stephanie. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Então é isso, gente. Mais um Radar da Semana ali no ar. Então lembrando para você seguir o nosso canal do BTG Pactual aqui no YouTube, para ficar por dentro aí, acompanhar o Radar e também outros conteúdos. E também o Radar da Semana no Spotify. Até semana que vem.